Estamos numa sequência pensando sobre o dom que dá dons. O Espírito Santo, Deus, ele nos capacita com dons espirituais. Quando você pega a Bíblia, você vai ver pelo menos 5 textos principais que falam sobre os dons espirituais. Já dissemos que os dons, eles são como as flores de uma árvore. Depois dos dons, da capacitação, então teremos o fruto do Espírito. Pensando então nos dons, os textos principais, Romanos capítulo 12, versos de 6 ao 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 ao 11, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 27 ao 31, Efésios 4, do 11 ao 12 e primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. São estes os 5 textos principais que nos falam sobre os dons espirituais. Quais são eles? Existem muitos. Deus é Deus e Ele dá o que Ele quer, quando Ele quer. Porém, poderíamos pensar numa lista principal de dons: a sabedoria, o conhecimento, a profecia, o evangelismo, o pastorado, o ensino, o serviço, a exortação, a liberalidade, a liderança, a misericórdia, a fé, a santidade. Estes são alguns dons do Espírito Santo para nós. Tem outros: os dons de milagres, de discernimento de espírito, o dom de línguas, de interpretação de línguas, o dom do apostolado, o dom da ajuda, o dom da administração, o dom do celibato, o dom da pobreza voluntária, da hospitalidade, o dom de ser missionário, o dom da intercessão e assim por diante. Quando nós pensamos em dons espirituais, nós poderíamos e podemos classificar todos os dons em 3 grupos. Primeiro, os dons de revelação. E aí estamos nos detendo em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos de 1 em diante. Primeiro, os dons de revelação têm a ver com o saber, ou seja, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O Espírito Santo primeiro nos dá os dons de revelação. Segundo, os dons de poder, tem a ver com a palavra fazer. O primeiro, saber. O segundo, fazer. Ou seja, são aqueles dons ligados à fé, à cura, operação de milagres. E o terceiro grupo tem a ver com o falar. Saber, fazer e falar. São chamados dons de inspiração. E aí pensamos na profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas e assim por diante. Então podemos dividir os dons em 3 grupos principais: os dons da revelação, saber; os dons do poder, fazer; os dons da inspiração, falar. Quando nós pensamos então nestes dons espirituais, lembramos que são presentes de Deus para todos nós. O primeiro dom, o primeiro grupo de dons ligado ao saber, a sabedoria. Ou seja, é uma capacidade que Deus dá, não só para ter conhecimento, mas podemos dizer que sabedoria para usar o conhecimento. E aí Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Ele pode nos dar o dom de saber o que nós não sabemos. Como diz a Bíblia, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você se lembra quando Salomão pediu sabedoria a Deus? Quando houve um momento em que 2 mães compareceram diante de Salomão e ele não sabia o que fazer, porque uma mãe dizia: o filho morto é dela, o vivo é meu. E a outra dizia: não, o filho morto é dela, o meu é que está vivo. E assim as duas mostravam que o filho vivo era o dela. Salomão então, que recebeu sabedoria de Deus, disse: traga o menino vivo e parta-o ao meio. Entregue a metade para uma mãe, a outra metade para outra. O que aconteceu? A verdadeira mãe diz que
contorceu as suas entranhas. Aquela mulher se compadeceu e disse: não matem o meu filho. Pode dar o meu filho vivo para ela, porque eu não quero que ele morra. A outra disse: não, pode fazer, não tem problema. Então Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe que se importava, que queria o bem do filho. Mesmo que não seja meu, mas eu quero o bem dele. Portanto, o primeiro dom que o Espírito Santo nos dá é o dom de saber. Palavras de sabedoria. É Deus nos dando esta capacidade de saber o que nós não podemos saber com a nossa própria condição humana. Não estudamos, não teríamos, mas Deus nos dá a capacidade de saber, de conhecer. Portanto, quando nós pensamos na diferença entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, qual a diferença? A sabedoria do mundo confia no homem. A sabedoria de Deus confia em Deus. A sabedoria segundo o mundo é enganosa. A sabedoria segundo Deus é verdadeira. A sabedoria segundo o mundo valoriza o ter. A sabedoria segundo Deus valoriza o ser. A sabedoria segundo o mundo depende do que vê. A sabedoria segundo Deus é movida pela fé. A sabedoria segundo o mundo se reduz a nada. A sabedoria segundo Deus tem valor eterno. Portanto, o nosso convite para você é que pense, que busque a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Que Deus te abençoe. Diz a Bíblia: não tem sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá e dá de forma liberal. Acima de tudo, meu amigo, lembre-se, a verdadeira sabedoria é temer a Deus. Sim, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Existem muitas pessoas inteligentes, mas é uma inteligência tola, uma inteligência que despreza a Deus, uma inteligência que não busca a Deus. Que você seja uma pessoa sábia. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida, assim você receberá a verdadeira sabedoria, pois o Espírito de Deus estará morando no seu coração. Deus te abençoe, fique firme com o Senhor, Deus te abençoe.